quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Mas antes que essas coisas aconteçam, vocês serão presos, perseguidos e entregarão vocês às sinagogas. Serão lançados na prisão e serão levados diante de leis e governadores, por causa de meu nome. E isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Portanto, tirem da cabeça a ideia de que vocês devem planejar com antecedência a própria defesa, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, de tal modo que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater vocês. E vocês serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Vocês serão odiados por todos, por causa de meu nome, mas não perderão um só fio de cabelo. E permanecendo firmes, que vocês irão ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Mártir é toda a pessoa que morre em defesa de Cristo. Aquela pessoa que morreu no que nós chamamos de martírio. E o que é um martírio? Quando a pessoa está num julgamento para defender a palavra de Cristo. Nos séculos antigos, ou seja, na antiga Roma, existia muito martírio. Por que se existia o martírio? Porque os soldados romanos não acreditavam em Deus. E eles não toleravam que os outros acreditassem em Deus também. Por isso que quem acreditava em Deus era morto. Quem acreditava em Deus era assassinado pelas tropas romanas. E isso porque as tropas romanas não toleravam os católicos. O catolicismo na antiga Roma, o cristianismo na antiga Roma, era um cristianismo muito apagado. Por quê? Porque se ele se acendesse da forma que era necessária, muitos morreriam mais do que morreram. O martírio se dá ao ponto de que, quando eu sou preso pela minha fé e eu não quero, em hipótese nenhuma, professar algo contrário à minha fé. Ou seja, eu firmo naquele ponto até eu morrer. Até eu morrer, eu sou católico. E aí você pensa assim: eu já tenho tudo. Eu já tenho família, eu já tenho casa, eu já tenho coisa, eu já tenho tudo o que eu preciso em Deus. Então, se eu morrer aqui, eu vou viver feliz. Quando nós pensamos dessa forma, nós entregamos a nossa vida a Deus. E é exatamente esse ponto que nós queremos entender dessa semana. Jesus, esta semana, fez conosco uma semana de reflexão. E não só nessa semana, como na semana passada. Nós se preparamos semana passada para iniciar o novo ano. Cristo Rei significa o término de 2024 e o início de 2025 na liturgia. Não vai olhar o calendário não, porque a partir de novembro não começa 2025 não, viu? 2024/2025 na liturgia, no ano litúrgico. Se vocês não sabem, a igreja, ela tem um ano litúrgico. Depois vocês pesquisam. E se eu souber, se eu achar, eu vou colocar a imagem aí na tela. O ano litúrgico. E aí vai aparecendo, né? A época que tem tempo comum, a época que tem tempo do advento, solenidades, festa. E sempre o ano começa no advento e termina no Cristo Rei. Sempre. E o ano litúrgico é mais curto do que o ano normal que nós temos, do que o calendário que nós temos. Por que ele é mais curto? Isso é óbvio, né? Por causa das leituras. As leituras não dão para o ano inteiro. Por isso que termina o ano, que eu acho que nós estamos no ano B,
termina o ano e começa outro. É uma coisa até que engraçada, porque termina o ano em 2024 e já começa o ano do ano que vem nesse ano. É até confuso falar. Voltando ao nosso evangelho, nós estamos, desde a semana retrasada, antes até mesmo de Cristo Rei, se preparando para que, no início deste ano, no início do advento, nós tenhamos a mentalidade de que nada no mundo é necessário se nós não tivermos Cristo. Não adianta nada nós termos casa, não adianta nada nós termos família, não adianta nada nós termos emprego, não adianta nada nós termos riquezas se nós não tivermos Cristo. Ontem, a irmã no Terço da Misericórdia disse uma coisa muito interessante. Aliás, ela fala coisas interessantes no Terço da Misericórdia. Eu convido a todos vocês a irem lá no Instituto Hesed, canal Irmã Kelly Patrícia. Tem uns engraçadinhos que ficam copiando o canal dela lá e colocando o vídeo lá na hora da misericórdia. E aí elas falam. Só que daí vocês vão lá no canal Irmã Kelly Patrícia, Instituto Hesed. É esse o canal delas. Vai estar aparecendo a logo do Instituto Hesed lá. Bom, lá ela disse assim: quando a pessoa está se esvaziando de Cristo, ou seja, quando a pessoa está no pecado e ela não se arrepende, aquilo vai consumindo a pessoa. Quem já viu a ferrugem? Uma vez. Quando você olha a ferrugem, muitas das vezes, no começo, ela é um pontinho pequenininho. Ela é uma marquinha que você vai lá e limpa e sai. Só que se você não limpa aquela ferrugem, ela começa se alastrando, ela começa corroendo. E ali, uma hora ela vai e come a porta inteira, come a janela inteira. O que você quiser imaginar aí. Um carro, por exemplo. Assim é na nossa vida. Quando nós pecamos, é como se nós tivéssemos uma marquinha no nosso coração. Uma marquinha bem significativa, mas que na confissão essa marquinha é apagada. Na confissão é como se nós chamássemos o nosso Deus para que ele dê um trabalho de funilaria no nosso coração. E aí ele vai lá, lixa, tira a ferrugem, coloca uma lataria nova, ruma bonitinho, que fica a coisa mais linda. Só que se voltamos a pecar e aquela marquinha aparece novamente e a gente não cuida, essa marquinha começa crescendo, porque aí nós vamos imaginar: ah, é só um pecado, não dá nada. É só um pecadozinho, não dá nada. Depois eu vou lá e me confesso. Ah, é só uma coisinha, não dá nada. Quando a gente vê, a gente já está com o coração recheado de pecado. E vejam como isso preocupa. A irmã concluiu dizendo: quando a pessoa vai se enchendo do pecado, ela vai se esvaziando de Cristo. E nesse esvaziar, a pessoa mesmo se condena, a pessoa mesmo se fere. Acaba que a pessoa mesmo arruma coisas e coisas e coisas que você nem imagina que ela ia falar. Coisas que nem passa pela cabeça da pessoa e ela vai falando, porque naquele tempo não é mais a pessoa, mas sim o encardido. Ela já está vazia de Deus e cheia do pecado. O exemplo que nós temos desse é Judas Iscariotes. Antes de trair Jesus, Judas, claro, tinha esse anseio pelo pecado, esse desejo de pecar. Mas como todos nós temos, e ele vivia com Cristo, porque ele era apóstolo. E vejam só, Judas comungou na frente de Jesus, comeu o pão que Jesus ofereceu, molhado no vinho, e saiu. Jesus tentou até o último instante purificar Judas. Mas quando não foi possível, Jesus reconheceu que Judas já estava vazio de Deus e cheio do pecado. Naquele instante em que Judas comeu o pão, só fortaleceu ainda mais a confiança em trair Jesus. E é por isso que especialistas falam que a gente não pode comungar em pecado mortal. Especialistas que eu falo é padres, que eu já conheci, já conversei,
eles alertam que nós não podemos comungar em pecado mortal. Antes de comungar, é preciso fazer sempre um exame de consciência. Naquela hora em que o padre está lá distribuindo comunhão para os coroinhas, para os ministros ou para os seminaristas, antes dos ministros da Sagrada Eucaristia irem distribuir comunhão para você, faça aquele exame de consciência. Será que eu estou limpo o suficiente para comungar? Será que eu estou purificado internamente e externamente para comungar? Porque eu não quero que este pão que eu comungue seja certeza e fraqueza minha. Seja causa de fraqueza e tombo meu. Mas que ele seja remédio e sustento para a minha vida. É esta que nós devemos ter a certeza. É isso que nós devemos ter a certeza. Mas para que tudo isso que eu falei se cumpra, nós precisamos voltar lá no começo. Primeiro, qual que é o começo? O que eu falei no começo? Nós precisamos morrer e viver para Cristo. Viver para Cristo até o último instante. Ao ponto de perder casa, ninguém fala nada. Perder família, ninguém fala nada. Perder carro, não fala nada. Perder tudo, viver como um mendigo nas praças e não falar nada, porque você tem Cristo. Viver até com uma roupa só no corpo, porque não tem mais, porque perdeu casa. Mas não perder a fé. A fé ninguém compra, como eu já falei várias e várias vezes. A fé ninguém compra, a fé ninguém doa, a fé ninguém vende. É um bem seu. É um único bem exclusivo seu e que ninguém pode retirar de você. Graças a Deus, a nossa fé hoje em dia nós podemos professar. Porque na época dos soldados romanos, era como Jesus falou. Eles sofriam, eram torturados, maltratados. Tudo isso por causa de Jesus. A família deles condenavam eles por causa de Jesus. Para testemunhar a verdadeira fé, nós devemos olhar para o passado. Nós devemos olhar para trás. E não para aquilo que nós fizemos, mas para a evolução da história da Igreja Católica ao longo dos anos. De como ela mudou. E eu digo às vezes, eu penso comigo às vezes, como é mais fácil ser católico hoje em dia. Porque naquela época não era assim. É muito mais fácil você professar a sua fé hoje do que naquela época. É muito mais fácil você dizer eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, do que você dizer naquela época. Correndo o risco de morrer. E veja bem, eu não estava falando naquela época somente dos católicos. Eu estava falando do cristianismo. Pessoas que acreditam em Jesus. Não adianta, não é só você ser um católico, é você acreditar em Jesus. Então, que no evangelho de hoje nós possamos refletir e entender mais que nós precisamos se esvaziar de Cristo, se esvaziar do pecado e se encher de Cristo, ao contrário do que muitas pessoas fazem. Nós precisamos se esvaziar do pecado para encher de Cristo, ao ponto de nós entendermos que nada no mundo é necessário a não ser Ele. Rezemos juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.